Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa questão que, olha, incomoda muito a gente. Aquela sensação de remar, remar e morrer na praia quando o assunto é saúde. Por que será que mesmo com todo o esforço, a energia parece que não vem e o peso insiste em ficar? É de deixar qualquer um maluco, não é verdade? A pessoa segue a dieta à risca, se dedica aos exercícios e o resultado não aparece. A balança parece que empacou e, para piorar, a pessoa acorda já querendo a cama de volta. Os conselhos de sempre parecem não funcionar e tudo isso vira um grande mistério. Então, a gente vai mergulhar fundo nisso agora. Pensa que a gente vai fazer uma viagem. Vamos sair aqui dos sintomas que a gente sente no dia a dia e vamos descer até chegar no nível microscópico do nosso corpo. É lá que a gente vai encontrar a verdadeira raiz do problema. Bom, e o nosso primeiro destino nessa viagem são as usinas de energia do corpo. A gente vai dar uma olhada bem de perto nas famosas mitocôndrias. Elas são, sem dúvida, as protagonistas da nossa história de hoje. Ok, então o que são essas mitocôndrias? Basicamente, são estruturas minúsculas dentro das nossas células que funcionam como verdadeiras usinas de força. É delas que vem a maior parte da energia que a gente usa para viver. Mas seria um erro pensar que elas são só isso, umas simples fábricas de energia. A função delas é muito, mas muito mais complexa e vital para a nossa saúde como um todo. E olha só que interessante o que elas fazem. Elas produzem mais de 90% da energia do corpo na forma de uma molécula chamada ATP. Elas também são responsáveis por sintetizar hormônios super importantes como testosterona, estrogênio, tudo passa por elas. Então aqui a gente já começa a ligar os pontos. Se a mitocôndria não vai bem, não é só a energia que despenca. A parte hormonal toda fica comprometida. E elas estão em quase todas as células. Em algumas pode ter mais de 1000. E um fato curioso, a gente herda as mitocôndrias apenas da nossa mãe. E é exatamente aí que a gente chega no ponto central da nossa conversa. O que acontece quando essas pequenas usinas de energia começam a, digamos, falhar? A gente entra numa verdadeira crise de energia interna. É como se a bateria do nosso corpo vivesse no 1%, sabe? Sempre na reserva. Para a gente entender essa crise, eu preciso apresentar dois personagens fundamentais nessa história, o NAD e o FAD. Pode ficar tranquilo com os nomes, o importante é entender o que eles fazem. E a melhor forma de pensar neles é como se fossem as baterias recarregáveis do nosso corpo. O NAD, que vem da vitamina B3, é a nossa bateria principal, a mais potente. E o FAD, que vem da B2, é tipo uma bateria secundária, um suporte. E como é que funciona esse processo? É um ciclo bem simples, na verdade. Pensa assim, a bateria começa vazia. Aí ela pega os elétrons que vêm da nossa comida, é como se estivesse carregando na tomada. Quando ela está cheia, está pronta para o trabalho, e por fim ela entrega essa carga para criar a energia que a gente precisa, ou ATP. Depois ela fica vazia de novo e o ciclo recomeça, sem parar. Se esse ciclo falha, aí a energia simplesmente não aparece. Beleza, então a gente já entendeu que o NAD e o FAD são as nossas baterias. Mas fica a pergunta do que essas baterias são feitas. E, mais importante ainda, o que faz elas funcionarem? É nesse ponto que o sistema todo pode começar a dar problema. Essa frase aqui resume tudo de forma brilhante. É exatamente isso. É como tentar dar partida num carro sem bateria. Não adianta nada ter o tanque cheio de gasolina da melhor qualidade, que no nosso caso é a comida, se não existe a bateria para iniciar o motor. O carro simplesmente não vai ligar. O sistema todo para. E aqui está o projeto da nossa energia. Para construir as baterias, a gente precisa da matéria-prima. A vitamina B3 é o tijolo para construir a bateria NAD. A vitamina B2, o tijolo da bateria FAD. Onde a gente encontra isso? Principalmente em carnes vermelhas, vísceras como fígado e coração. Mas não basta ter a bateria. Você precisa da chave para ligar o carro. E essas chaves são o magnésio e o zinco. Eles são as chaves mestras que ativam tudo. Agora, se preparem. Estima-se que até 90% das pessoas possam ter deficiência nesses minerais que são as nossas chaves. E por quê? Por causa do nosso solo, que está cada vez mais pobre em nutrientes, e também pelas dietas muito baseadas em processados. Então pensa comigo, a grande maioria das pessoas pode estar andando por aí sem as chaves para ligar o próprio motor. E aqui está a grande virada de chave no nosso entendimento. O que a gente está descrevendo não é uma doença com um nome complicado. É algo muito mais fundamental. É uma deficiência, uma falta de matéria-prima que vai, aos poucos, paralisando o metabolismo. E é por isso que tratar só o sintoma, o cansaço, o peso, muitas vezes não resolve nada, porque a causa continua lá, quietinha. Ok, já entendemos o problema. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber, a solução. Como é que a gente faz para se recarregar? Como a gente devolve para o nosso corpo a matéria-prima que ele precisa para ligar os motores de novo? O primeiro passo, e o mais importante de todos, é sempre começar pela comida.
A base de tudo é o que a gente coloca no prato. Para conseguir as vitaminas B, que constroem as baterias, a gente precisa priorizar alimentos de origem animal, como carne vermelha e especialmente vísceras como fígado e coração. E para os minerais, as chaves, precisamos de sementes e folhas verdes escuras, ricas em magnésio e zinco. A natureza já oferece tudo. Agora, em alguns casos, só a comida pode não ser suficiente. Aí entra o passo 2, uma suplementação inteligente. Podemos pensar na niacinamida para B3, riboflavina para B2. Para o magnésio, é super importante procurar formas que o corpo absorve bem, como o glicinato, e o zinco, que é fundamental. Mas atenção, suplementação não é para fazer de qualquer jeito. É sempre importante ter o acompanhamento de um profissional para ajustar as doses e as formas certas para cada pessoa. Bom, estamos chegando ao fim. E qual é a grande lição que fica de tudo isso? A mensagem principal é de empoderamento. É uma mudança de olhar sobre a nossa própria saúde, de entender que, em grande parte, ela está nas nossas mãos. Então, para fechar, fica essa reflexão. E se a chave para ter mais energia, para dormir melhor, para ter um metabolismo que funciona de verdade? E se essa chave não estiver numa pílula mágica, mas sim no nosso prato? Talvez a solução para esses problemas que parecem tão complexos esteja bem na nossa frente, de uma forma muito mais simples e poderosa do que a gente imagina.